Metamorfoses. O celular dispara exatamente às 7 da manhã, em ponto, como Franz Kafka programara. Kafka, assim que beija sua mãe num cumprimento carinhoso, comenta que teve um sonho horrível que se transformara num inseto asqueroso, uma gigante barata. Sua mãe o abraça e o leva até a mesa. O franzinho precisa comer bem para enfrentar as intempéries da vida. Ainda mais que está estudando demais. Kafka se senta ao seu lado, pois precisa se alimentar na maior carreira, já que sua aula na Faculdade de Processamento de Dados inicia às 7h30. Não chegaria a tempo, mas não era novidade nenhuma. Era de praxe se atrasar uns minutinhos. Os dias correm na rotina de sempre. Entretanto, Kafka está ainda deitado e não quer, por hipótese alguma, levantar-se. Dona Dice vai ao seu quarto procurar saber o porquê de sua demora. Porém, depara-se com o filho largado, sem ânimo algum. Logo lhe dá aquele sermão: seu preguiçoso, e a faculdade? Você está terminando o curso, não pode relaxar desse jeito. O filho continua ali parado, não dá a mínima, ou melhor, só retruca: mãe, me deixa. Como alguém jovem, como você fica nesse desânimo, filho? Não dá para entender. Os dias se passam, aquela família que antes era feliz transformara-se naquele caos. A irmã de Kafka procura ajudá-lo de todas as formas. Todavia, as coisas não mudam e ela, já sem muito o que fazer, sem perspectiva, fala-lhe: mano, você precisa reagir. Quando deixa o quarto, está arrasada. Mãe, a gente precisa fazer alguma coisa. Kafka agora está dizendo que é uma barata e que a barata não precisa estudar, não. É de chocar qualquer aquela cena. Não tem cristão que suporte. Dona Dice, cansada com a situação, resolve interná-lo numa clínica de tratamento psiquiátrico. É terrível vê-lo daquele jeito. Doutor, como vai o meu filho? Veja-o com os seus próprios olhos. Kafka se transformara num molambo de gente, sempre com um ar perdido, o olhar fixo em lugar nenhum, totalmente alienado. A baba escorrendo pelo canto da boca, dopado dos remédios controlados. 3 meses se passam. Kafka está de volta à realidade, volta curado para casa. Sua mãe e sua irmã Dilma eram só sorrisos. Ainda bem, mano, que você se curou. Dona Dice nem fala de tanta emoção. Quero voltar à minha vida, não aguento mais ficar longe dos meus estudos, de vocês, dos amigos. Kafka esperançoso. A vida de todos aos poucos volta ao normal. O homem é escravo de si mesmo, jamais foge da vida. Assim, a vida daqueles 3 retorna à mesmice de antes. Graças a Deus, porque só Deus para Kafka se restabelecer. Foi ao fundo do poço. Pensei que meu filho nem retornaria a ser o que era antes. Mas Deus é Pai. Kafka, com o gás todo, conclui os estudos e arranja emprego numa grande empresa. Em outras palavras, consegue chegar lá. Olha que ninguém tinha mais esperança. Sua namorada Isolda também o faz muito bem. É super carinhosa. O que posso querer mais da minha vida? Pulei uma fogueira e cá estou eu tranquilo.
Kafka conversa com a sua mãe todo animado. Um ano depois, lá está Kafka de novo, entrando naquele estado letárgico outra vez. Não vai mais trabalhar, para de ver Isolda. Para dizer a verdade, para no tempo e no espaço. Barato namora apenas com barata. Isolda não é barata como eu, portanto não dá certo, diz sisudo. A família outra vez em pandemônio e desta vez tem um agravante. Dona Dice precisa esconder as chaves das portas para Kafka não fugir para a rua, porque de vez em quando a polícia o traz num camburão quando o encontra peladão coçando o cascão em algum lugar do bairro. É triste ver um filho nesse estado, mas sei que ele ainda sai dessa. Internam-no de novo e dessa vez ele passa dias horrorosos na solitária, exclusiva para loucos agressivos, porque Kafka se tornara muito perigoso. Às vezes tem crises de fúria, pula no pescoço do médico ou de qualquer outra pessoa que se acerca dele. Reina matá-los e o faria se o deixasse. Porém, os seguranças locais os acodem de imediato. Dona Dice não consegue compreender porque o filho passa por aquelas fases de loucuras. Nunca alguém havia lhe explicado o que de verdade acontecia. Porém, por acaso, encontra Fernandinho, o melhor amigo do seu filho, quando de visita Kafka na clínica. Conversa bastante com o rapaz e aí acaba descobrindo muitas coisas, especialmente como se encontra o seu grupo de amizades mais próximo. Fernandinho bota para falar, inclusive, que o Marquinho, o mais alegre de todos, havia morrido de uma morte idiota, jogara-se debaixo de um carro. E também que a Rosa, uma de suas companheiras de balada, convertera-se à igreja evangélica. Pior foi quando o jovem acaba confessando que todos eram viciados em droga, que rolava de tudo quando estavam sozinhos. Minha nossa, só agora consigo enxergar a realidade. Meu Kafka metido até o pescoço na droga e eu nem desconfiava. Mãe é a última que sabe mesmo. Dona Dice não seria diferente. Naquele instante ela compreende o porquê do seu sofrimento. As metamorfoses do filho naquele lixo de gente, suas neuras, a barata, as loucuras, o caos de suas vidas. Meu santo é forte, meu filho. Tenho Deus comigo, não tenho medo do capeta, não. Kafka vai sair dessa com certeza. Dias depois, Dona Dice volta à clínica. Naquele mesmo dia, o médico dá alta a Kafka. Com o tempo, a vida começa a sorrir para Kafka. Ele consegue se safar do tempo ruim que passou. É tempo de bonança. Não há nada melhor do que dar tempo ao tempo. O tempo cura todas as cicatrizes. Ele está curado. Um milagre acontecera, porque muito menos do que passara, muitos adolescentes não retornariam mais. A sua história tem um happy end no final. Kafka se casa com Isolda. É extraordinariamente feliz no amor, pois sua esposa é tudo de bom. E João Paulo, o filhinho deles, é uma figura linda, saudável e inteligente. Kafka está curado e feliz. Numa bela manhã de verão à mesa, Franz Kafka toma o café da manhã como de costume, enquanto Isolda vai ao quarto do filho e lhe pergunta: seu preguiçoso, quer perder a faculdade?
Logo agora que está terminando o curso, levanta daí, pois já passa das 7 horas. Super apreensiva. Viagem digital. Fabíola e Elson namoram há alguns anos. Para festejar o tempo de romance, resolvem passar 15 dias em New York. Chegando lá, curtem de tudo, inclusive visitam uma lan house diferente, super moderna, na qual as experiências são fantásticas. Eles se maravilham com todos aqueles incríveis aparatos digitais. E já que estavam ali, queriam mais era curtição. No enorme salão havia umas cabines com computadores de última geração, onde era destinado às jornadas do mundo virtual. Fabíola e Elson, de pronto, procuram se acomodar nos seus respectivos lugares. Como viajantes de primeira viagem, estavam até muito tranquilos. Ali, como em qualquer outra lan house, tinham apenas o tempo necessário e ainda de acordo com o que pagassem. Elson, muito inteligente, observa logo que para efetuar aquela viagem era preciso do auxílio de óculos exclusivos, daí dá um toque de imediato ao seu amor. Fabíola, toda contente, põe os óculos, corre os olhos pela tela do computador e dá de cara com um link interessante. Erva de Deus. Gosto não se discute. Seu namorado já prefere algo mais light. Britney Spears. O simulador é acionado, começa a turnê virtual. A princípio, tudo bem, a tela chamava muita atenção pelo seu colorido. Fabíola está calma, não parece excitada em nenhum momento. Não sabia o que a esperava. De repente, ela já se encontra numa bonita sala. Todos ali sentados, cantando uma música suave. Nisso entra uma simpática senhora com uma bandeja cheia de copos. Entrega um a um aqueles que se fazem presentes. Fabíola ainda quis rejeitar, mas a mulher foi taxativa. Vamos, tome, é a regra, não se pode fugir. Fabíola não teve alternativa. Tomou num único gole aquele horrível líquido. Nesse instante, tudo é sossego. Mas a moça, como que prevendo, olha para todos os lados, esperando alguma coisa que era iminente acontecer. Ela estava ciente que aconteceria algo a qualquer momento. Sua intuição era aguçada e jamais havia lhe faltado. Com certeza, seria diferente de tudo que já havia lhe acontecido. A música continuava. Todos cantavam sem parar. Fabíola esperava, não sabia o que, porém pagava para ver. Sem dúvida, seria algo inusitado. Olha ao seu lado. Todos parecem sossegados em seus assentos, cantando aquela monótona canção. De repente, olha a estampa de sua saia e vê uns cavalos. Viaja no tempo e no espaço, volta à adolescência. Devia ter uns 15 ou 16 anos. Revive todo o seu amor platônico para com um príncipe encantado que a levava num cavalo branco à beira-mar. Fato normal nessa idade. A imaginação é profícua. Fabíola se empolga com a imagem. É realmente linda. Seus olhos continuam procurando algo. Com olhar fixo na figura de uma estrela dourada, estava pendurada no teto da sala. Fabíola
ignora o passar das horas. Por algum tempo, a figura da estrela a deslumbra. Isso a faz lembrar que, quando criança, seu desenho preferido era estrelas. Rabisca todos os seus cadernos com o traçado de estrelas de 5 pontas sem tirar o lápis do papel. Acontece então uma cena incrível e imemorável. O reflexo da estrela projeta-se num painel que está na parede e dele sai uma intensa luz e ainda uma voz que diz: você tem uma importante missão na Terra. Deixe fluir essa luz, ou seja, ela é o próprio Espírito Santo. Repasse-a à humanidade. Comece agora mesmo repassando as pessoas aí do seu lado. Nesse instante, Elcio toca no ombro de Fabíola e vê que ela está num transe. Muito assustado, abraça-a e dá-lhe um delicado beijo nos seus lábios, ao mesmo tempo que ele fala: meu bem, você já voltou da realidade virtual. Let's go to drink a Coke? Fabíola sorri balançando a cabeça afirmativamente. Os dois deixam o recinto carinhosamente abraçados. 10 anos depois, Érico, filho de Fabíola e Elson, de apenas 8 anos de idade, faz a tarefa da escola e precisa de ajuda de sua mãe. Então, quando Fabíola abre o caderno, observa por toda parte desenhos de estrelas com 5 pontas. Ela se certifica aí do poder da sua missão. Zé Ninguém. O corpo de Cláudio expirou há exatamente 2 horas da madrugada. 10 horas da manhã, seu primo, Dr. Jorge de Almeida, já estava na funerária. Lá, as outras pessoas chegavam, curiosas para ver o morto. Todavia tiveram de esperar, porque ainda não o tinham colocado no caixão. Daí a conversa era pelas rodinhas de gente. Nossa, ainda ontem eu conversei com o senhor Cláudio. Ele estava bonzinho, diz alguém lamentando a morte súbita. A morte não manda recado não, retruca outro. Eu falei com ele, não era 21 horas de ontem. Disse-me dos apuros que estava passando. Não tinha dinheiro sequer para comprar comida. Até sua luz haviam cortado fazia uma semana. Ainda assim estava feliz e ia tomar uma chuveirada antes de ir para a cama, comenta o seu primo, Dr. Jorge de Almeida, todo constrito. Todos que estavam ali eram a maior tristeza. O corpo continuava esperando ser despachado para o velório. Estirado, frio, sozinho, morto. Todos queriam mesmo era livrar-se daquela mala sem alça. Não tinha nada para aquele teatro todo. Porque tanto chororô? Que motivo existia para tanta lamúria? Afinal, aquele homem tinha sido apenas um estorvo para sua família, inclusive para sua mãe, já que dera só tristezas. Não soubera administrar a fortuna dos seus pais. Fora totalmente um irresponsável. Chorar agora? Quem iria sentir a sua falta? Acredito que ninguém. Senhor Cláudio estava mortíssimo da Silva e Melo. Não adiantava choro nem vela. Um infarto fulminante havia o levado a óbito aquele homem tão habilidoso. Restaurante
da sua mãe não era famoso por causa dos seus quitutes feitos pelo defunto? Não era um mestre Cuca? Além disso, não havia sido um artista plástico? Pintava que era uma beleza. Só quadros com temáticas regionais, a mata, o rio, as cachoeiras. Que maravilha, só vendo. E mais ainda, gostava de escrever poesias. Escrever era um dos seus passatempos. E que poemas! Só Deus para lhe dar tantos dons. E para que agora? Estava durinho, pior, porque como morreu de infarto, ficara preto do pescoço para cima. Mas como? O homem era branquinho e havia ficado preto. Normal. Quando o coração não suporta, a carga estoura. Empretece a pessoa. Menos mal. Melhor o corpo que a alma. Meu pai tá pretinho, dizia Margarida, a única filha do senhor Cláudio. Estava grávida do seu primogênito. Não fazia uma semana que fora ao médico e constatado que era um varão. Ela estava toda feliz porque ia dar um neto macho ao pai. Faltava tão pouco para conhecê-lo, mas Deus não quis que fosse assim. Levou-o antes de sentir a felicidade de ser avô. Vá em paz, papai, dizia Margarida, agarrada a Zezito, seu esposo. Próximo dali estava Senhor José e Dona Maria, pais de Zezito, dando aquela força ao filho e à nora. Ainda mais porque, com a nora naquele estado interessante, era dever e Zezito estava assumindo tudo. Inclusive a despesa com a funerária, urna, flores e velório. Olha que era uma dinheirama, não era fácil, especialmente no momento daquele no qual teria tantos gastos com a gestação de sua querida esposa Margarida. Guida, querida, fique tranquila, eu resolvo tudo. Fique calma, meu amor. Seu pai terá o enterro que merece. Eu sei, Zezito, só você, benzinho, poderá dar-me esse conforto. Obrigada. Estou providenciando tudo como manda o figurino. Por falar nisso, já vão trazê-lo para ser velado. Acabaram de empacotá-lo. Ai, paizinho, quanta dor que sinto. Meu pai, o Senhor, era o melhor pai do mundo. Nesse íntere, o cadáver do senhor Cláudio estava sendo trazido para o salão VIP da funerária Gouveia. Todo bonito, florido e perfumado como nunca fora. Dava a maior tristeza ver aquele corpânzio pronto para ser entregue aos insetos peçonhentos. Ninguém naquele recinto tinha coragem de negar que ele fora um pobre homem que vivera pela vida enfiando os pés pelas mãos. Primo, aqui estou eu, doutor Jorge de Almeida. Prometo que ninguém vai tirar-lhe os pertences, a não ser que Guidinha, sua filha querida, o permita. Pode ir sossegado. Seus quadros, livros, CDs, poemas, tudo ficará muito em boas mãos. Palavra do seu primo, quase irmão, Dr. Jorge de Almeida, ao seu dispor, como sempre estive. Sua mãe e irmãos não vão tocar em nada. Nisson anunciam a partida. Não é nem bom relembrar aquela choradeira. O corpo deixou a funerária pontualmente às 12 horas. O sol estava a pino.
todos muito pungidos de tristeza, acompanhava o féretro. Fora talvez um dos enterros mais bonitos já visto por meus olhos. Na volta, Margarida e Zezito resolvem passar na antiga casa do seu pai. Tudo estava tranquilo, somente a sua gata preta, chamada Milu, tomava sol no pátio. A esfinge. Decifre-me se fores capaz. A esfinge, senhora e dona dos enigmas, perguntava a todos que se acercavam dela. Eu te decifro com toda certeza. É herói de Tebas. Respondes então, o que é, que pela manhã tem 4 patas, à tarde 2 e à noite 3. Édipo responde, o homem, pois engatinha quando criança, anda com 2 pés quando adulto e usa bengala na velhice. A senhora Esfinge, dona de enigmas indecifráveis, pensara que jamais alguém pudesse acertar. Mas foi aí que caiu do cavalo. Édipo aceitou o desafio e ainda mais saiu vencedor. A esfinge, monstro de cabeça de mulher e corpo de leão, ficara indignada e daí se jogara ao mar. Mãe, por que a senhora esfinge tem cabeça de mulher? Pergunta o filho de Gisele. Creio, filho, que deve ser porque Dona Esfinge era uma mulher muito inteligente. Por que, mãe? As meninas são mais inteligentes que nós homens. Não é isso, querido. Os cérebros dos homens são iguais aos das mulheres, comprovado cientificamente. Entretanto, naquela época, as mulheres eram consideradas semideusas, isto é, meio bruxas. Talvez seja por isso, Mateus. Mas, mãe, não compreendo, não. Se as mulheres são iguais aos homens, por que você não sabe dirigir como o papai? Você é tão barbeira e só sabe pilotar fogão. Filhos, são coisas da vida. Quando você for grande, compreenderá. Dê tempo ao tempo, isso é da nossa cultura retrógrada e machista. Mas, mãe, o que é retrógrada? Mateus, é algo antigo, atrasado. Explique-me, mãe. Tem coisas que com o tempo mudam e se transformam em outra coisa, filho. Você não conheceu porque não foi do seu tempo, mas mamãe escrevia as cartas para vovô numa máquina de escrever, sabe? Hoje essa máquina não existe mais, ficou obsoleta, porém tem o computador. Assim tem várias coisas, certo? Tá legal, depois quero que você me conte outra história. Beijo, mãezinha. Mateus dá uma carreira até sua bicicleta e sai embalado. Alguns dias depois, Gisele já estava outra vez com Mateus ali debaixo da mangueira a embalá-lo na rede, contando as histórias que um dia escutara de Consuelo, sua ama querida. Pessoa culta e prendada, sabia vários idiomas, ainda bordava e chuleava. Além disso, era perita na arte de contar história. Gisela fora muito feliz em sua infância, tê-la como ama.
Era-lhe muito grata pela maravilhosa companhia e ensinamento. Das coisas que mais inspirou foram as lendas e mitos gregos, os quais Consuelo tão bem contava. Daí aquela mania de repassá-los ao filho Mateus. Mãe, como Édipo foi considerado rei? Mateus, curioso. Você não quer que mamãe lhe conte outra história? Prefiro essa mesma. Está certo, vamos lá então. Lembra que paramos na parte em que Édipo havia decifrado o intrigado enigma da dona Esfinge? Foi, mãezinha. Daí ele se casa com a rainha Jocasta e se torna poderoso em Tebas. Inclusive, vivem por muitos anos e têm vários filhos. Todavia, Édipo fora amaldiçoado pelo oráculo de Delfos, quando bebê, que assassinaria seu pai e se casaria com sua própria mãe. Essa dolorosa realidade ele só descobre quando os filhos já estavam adultos. Como? Como isso pôde acontecer, mãezinha? Mateus, super curioso. É muito complicado esse final, filho, mas tentarei lhe explicar da melhor maneira possível. Oh, mamãe, que bom. Vamos ver se encontro as palavras mais simples para sua compreensão, tá? Ok, mamãe. Você conseguirá, tenho certeza disso. Bem, Mateus, como eu havia dito antes, Édipo se casara com sua própria mãezinha Jocasta. Porém, ele nem desconfiava do ocorrido, já que havia sido criado em outro povoado e por um outro casal. O rei Políbio e a rainha Mérope, pais de criação do Édipo, havia sido recebido das mãos de pastor ainda quando bebezinho. Seus pais verdadeiros, Jocasta e Laios, teriam escolhido um dos seus melhores pastores e o ordenado a deixá-lo num lugar mais alto da montanha. O medo era tanto que aquela terrível profecia se concretizasse. Mas, mãe, que maldade fizeram com Édipo? Ele era só um bebê. Que perigo deixá-lo sozinho. É, filho, mas quiseram apenas libertá-lo daquela sina de matar o pai e viver com a própria mãe. Foi uma dor terrível para eles, todavia não tiveram escolha. A vida é assim, ninguém foge de sua sorte. Mas se não tivesse passado o pastor por lá, o coitado poderia ter morrido. Mas me deixe concluir. Desses fatos, Édipo só vem a saber por acaso, por meio de um emissário da morte de seu pai de criação. O Políbio, lembra dele? Até ali, ele o considerava como seu legítimo pai. Édipo, sem intenção alguma, comentara ali sobre a profecia funesta que havia sido predestinado e que, por isso, mesmo desde que saíra de junto do seu pai, não havia voltado, simplesmente porque tinha muito medo de tudo se concretizar e acontecer a tragédia.
Mas naquele instante o seu pai estava morto. Ele não se sentia à vontade em voltar, temendo por sua mãe Mérope. Teria que continuar longe do seu povo que amava tanto. O emissário escuta calado todo aquele sofrimento e é tocado. Não podia continuar a guardar aquele segredo. Então conta-lhe que ele não se ligava ao rei Políbio e à rainha Mérope por nenhum laço de sangue, já que esses não haviam gerado fruto daquele casamento e que ele seria a pessoa de quem os reis haviam recebido Édipo. Pequenininho, ainda fora entregue por suas próprias mãos. Assim cai a ficha para Édipo. Ele se toca de sua fatalidade. A profecia do oráculo Delfos já era uma verdade. Jocasta, percebendo o acontecido, corre para seus aposentos e dá cabo da sua vida, enforcando-se. Édipo ainda a procura, mas já era tarde demais. Não adiantava odiá-la nem querer maldizê-la. Ela estava morta, não podia responder às suas conjecturas. Daí Édipo enlouquece, furando seus próprios olhos. Finaliza culpando o deus Apolo por sua desgraça. Mãe, um homem tão poderoso, decifrador de enigmas, termina assim? Mateus inconformado. É a vida, filho. Quanto mais poder, mais fácil é a queda. Por isso, querido, é que ninguém deve querer ser melhor do que ninguém. Nesse mundo de meu Deus, ninguém sabe os mistérios existentes entre o céu e a terra. Corta! Continuaremos depois. Ficou ótimo. Espero todos amanhã bem cedo. A gravação não para. Coisa de criança. 6 ou 7 anos, não sei ao certo, porque já faz muitos anos. Eu, Maria da Glória, a filha mais velha do senhor José da Silva e de Dona Florinda, sempre fui muito espontânea e janota. Como toda garota dessa idade, adorava brincar de casinha, de papai e mamãe. João Fragoso, vizinho meu, adorava vivenciar o papel de papai. Nós dois, sempre que brincávamos, a curtição era malinar com o sexo um do outro. Quando sentíamos que não havia ninguém por perto, explorávamos mais um pouco. Eu, por ser mais velha que o João, normalmente começava a brincadeira. Baixava a calcinha e forçava Joãozinho a pôr pingolim na minha checa. Aquele tico de carne mole não fazia nem cócegas, porém nós guris nos deliciávamos. O barato era que Joãozinho se deixava ser abusado. Será que era mesmo? Não reclamava de nada. Também ia reclamar de quê? Muito pelo contrário, se entregava àquele deleite infantil. O cenário de nossa história era o porão da minha casa em Cruz das Almas, bairro nobre da cidade. O medo de sermos pegos por alguém excitava-nos ainda mais. Sim, porque criança é assim.
Quanto mais proibida a coisa, mais intenso é o objeto de desejo. Mas como tudo o que é bom dura pouco, para mim não fugir à regra, os meus pais resolveram mudar de bairro. Por essa, eu e o Joãozinho não esperávamos. Não fomos ao menos comunicados. Como as crianças são desrespeitadas. Foi dessa forma que nos separamos, sem sermos consultados se queríamos ou não. João vinha à minha cabeça quase que diariamente. Voltava sempre em minhas fantasias adolescentes. Todavia, nunca mais tive a felicidade de revê-lo. O tempo passou, muitas águas rolaram para o mar. Mudamos para a praia. Formei-me moça à beira-mar. Namorei alguns moços bronzeados. No entanto, o rosto de Joãozinho não me saía da memória. Tinha-o sempre em meus pensamentos. As lembranças eram românticas, com fagulhas de amor. Um amor truncado, preso a doces imagens. Parecia mais um sonho daqueles que não se quer acordar nunca mais. Um belo dia, passeando pela Praça João Pessoa, escutei um grito: Glorinha! Quase desmaiei. Era ele mesmo, João Fragoso. Estava ali na minha frente em carne e osso. Nem acreditei que aquilo era verdade. Procurei saber 1000 coisas, o que fazia, onde morava, se ainda estava solteiro, etc. Ele foi ultra sincero comigo. Disse-me que havia se casado e que sua família era maravilhosa. Sua esposa Lili e seus 2 filhos eram sua razão de ser. Assim mesmo, toca no nosso segredo. Confessa que depois que sofreu muito na adolescência a minha procura, desiludindo-se, desistiu. Glorinha, lembra como você me puxava para trás da porta? Claro, João. Como poderia esquecer-me? Olha, sofri muito quando você foi embora, princesa. Eu sei, eu também. Mas aquele discurso já não tinha o menor significado. Por alguns instantes, pensei que o meu sonho de amor pudesse se concretizar. Porém, todo o meu castelo ruiu por terra. E mais, senti por um triz aquele tesão da infância, mas jamais poderia ser como antes. Preferi dar as costas a quem no passado fora meu príncipe encantado.